Estamos aqui na revisão para o Enem. Nós vamos aqui abordar o texto dissertativo argumentativo, a redação, para que você, na verdade, se dê muito bem nesta prova. Nós vamos nos orientar aqui em dois aspectos primordiais. O primeiro, nós vamos falar sobre a teoria do texto dissertativo argumentativo, o referencial teórico. E, em segundo lugar, nós vamos para a prática do texto dissertativo argumentativo a partir de uma redação que contém introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois disso, nós falaremos sobre algumas propostas que certamente estarão como aposta primordial, na prova de vocês. Bem, um primeiro ponto a ser destacado quanto à teoria do texto dissertativo argumentativo é que se trata de um texto de opinião. Trata-se de um texto de opinião em que você emite um ponto de vista, emite uma tese e vai fundamentá-la. Vai fundamentá-la por meio de argumentos convincentes, argumentos consistentes, ou seja, argumentos e que levem a você, de uma forma coesa e coerente, envolver o leitor a ponto de concordar, avaliar melhor, receber melhor esse seu ponto de vista. Claro, quando se fala de texto dissertativo, argumentativo, em que se apresenta essa tese, em que se fundamenta por meio de argumentos e se chega a uma conclusão, é lógico que nós devemos pensar que ele tem uma estrutura relativamente fixa, de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. Veja que cada parte do texto dissertativo argumentativo apresenta uma função, apresenta um objetivo na construção do texto como um todo e como uma unidade de sentido. No caso específico, vamos para o primeiro slide, em que nós vamos mostrar para vocês, vejam só, que o texto dissertativo argumentativo, um texto de opinião, um dos primeiros aspectos a ser considerado é que você deve contextualizar o tema. Você deve contextualizar o tema, isto é, você deve apresentar o tema e deve mostrar o seu ponto de vista. Veja agora comigo aqui na câmera, veja só. O que é contextualizar o tema? Contextualizar o tema significa dizer que você compreendeu o tema e a partir disso você vai abordá-lo logo de início na introdução. É falar sobre ele, recorrendo, por exemplo, a alusões históricas, a questões de filosofia, questões de sociologia, colocando pensadores que possam trazer para vocês recursos para sustentar, esse entendimento do tema. Esse fator, portanto, é de primordial importância. Ancorar o tema, mostrar para o corretor que realmente você entendeu acerca daquilo que você está falando, acerca daquilo que você vai falar. E o segundo aspecto, seguidamente a essa contextualização, na parte introdutória, é o ponto de vista, a tese, a reflexão crítica, e que você, evidentemente, se posiciona para defender com os seus argumentos. Voltemos ao slide. O desenvolvimento é a parte do argumentar, é a parte em que você vai justificar essa tese, vai fundamentar esse seu ponto de vista. Agora, aqui comigo, veja só. Argumentar, na verdade, é você justificar, é você provar aquilo que você está pondo na introdução como proposição. Você afirma ou nega algo e aí, evidentemente, você vai ter de justificar. Argumentar é você, acima de tudo, provar acerca do que você está levantando, na tese, na introdução. Olha só comigo agora o slide, vejam só. O outro aspecto do texto dissertativo argumentativo consiste em eu ter a conclusão. Comigo aqui. O que na verdade, pessoal, se constitui a conclusão? A conclusão é o fechamento do seu texto em que, conforme o que se solicita no Enem, você vai apresentar a sua proposta de intervenção social conforme aquilo que você problematizou no desenvolvimento. Lembre-se de que a proposta, no caso, as propostas em si, elas devem estar direcionadas para aquilo que você levantou como problema, aquilo que você discutiu como falta, como falha,
em relação ao recorte temático, em relação àquilo sobre o qual você está escrevendo. O próximo ponto, tá? E o próximo ponto seria interessante nós observarmos o seguinte. Vamos aqui para o próximo slide, vejam só, tá? O próximo ponto é se dizer assim: como garantir a liberdade de informação e evitar abusos dos meios de comunicação? Pessoal, aqui comigo, essa temática, ela caiu em 2004, tá? E um recado especial para vocês é que, caso uma temática venha solicitando essa pergunta iniciada com o como, ou dentro da pergunta você tem esse como, é interessante que a sua tese já seja, na verdade, uma proposição, isto é, que já seja a sua proposta, ela já se configure na tese como resposta a como se fazer aquilo. Vejamos o slide aqui comigo, ó. Depois, no desenvolvimento, claro, você vai tecer a sua argumentação e, na conclusão, você vai mostrar como colocar em prática. Então, olha aqui comigo, então, vamos para... Ó, isso, vejam. Caso vocês tenham uma temática que pergunte como, então, já está solicitando que você dê uma proposta e essa proposta deve vir na introdução, funcionando, portanto, como tese. É preciso que, é necessário que, já faz com que você aí se posicione e ao mesmo tempo já mostre a sua proposta. No desenvolvimento você explica o porquê, tá, dessa tese, o porquê dessa proposta inicial e, claro, na conclusão você vai mostrar os meios de realizá-la, os meios de executá-la. Portanto, aí nós temos uma possibilidade de se ter um tema com uma pergunta e aí, claro, nós temos condições de responder a essa estrutura dissertativa argumentativa da forma que nós propusemos aqui a vocês. Lembrando que as nossas aulas, elas estão disponíveis no blog do professor Luiz Carlos. É sempre interessante vocês darem uma observada aí, são muitas aulas. Ótimo esse projeto aqui do professor Luiz Carlos. Pessoal, vamos ao próximo slide, vamos lá. Um aspecto interessante na redação é acerca da linguagem do texto dissertativo argumentativo. Aqui comigo, então, vamos para a tela. Olha só, a linguagem do texto dissertativo argumentativo, ela se configura, primeiro, é um texto impessoal, né, em que eu emito um ponto de vista acerca de um recorte temático. Essa linguagem impessoal, ela se dá por meio de verbos na terceira pessoa, ou no máximo na primeira pessoa do plural. A linguagem, portanto, vai se configurar dessa forma, predominantemente os verbos ficam no presente do indicativo. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, vamos para a tela, vamos lá. Eu trouxe um exemplo para vocês, tá, de como se configura essa linguagem do texto dissertativo argumentativo. Vamos ler. Pode-se afirmar categoricamente que um dos motivos que levam à proliferação da violência urbana tem sido não apenas a ociosidade dos jovens que vivem nas comunidades, mas também a falta de atividades culturais ou educacionais que os deixam à margem das oportunidades de crescimento pessoal. Vamos analisar esse texto ainda na tela, vamos ver. Quando eu tenho pode-se afirmar, eu tenho o verbo poder, um modalizador, no presente do indicativo, e eu tenho um se. Esse se funcionando aí como característico de uma linguagem impessoal. Categoricamente aí é um modalizador, realmente indica o sujeito do discurso, o sujeito enunciador. À frente nós temos em destaque, como vocês podem ver, o verbo levar no presente do indicativo, um dos motivos que levam, né? Vocês têm a temática, vamos supor, da violência urbana. De novo, nós temos uma expressão tem sido no presente do indicativo, vivem no presente do indicativo, deixam no presente do indicativo. Vejam, portanto, aqui comigo, que o texto dissertativo argumentativo, pessoal, ele tem esse tom de impessoalidade, por meio, por exemplo, de estruturas como convivemos com, no máximo na primeira pessoa do plural, mas que nós temos a terceira,
e a terceira acompanhada do pronome se. No caso, tem-se convivido com, convive-se com, temos convivido com, é uma maneira de impessoalidade do seu texto, mas essa construção com se, nós recomendamos a mais adequada, embora a primeira pessoa do plural não esteja inadequada. Bem, vamos para o próximo slide. Vejamos. No próximo slide, galera, nós temos aí as propostas de redação. Todas as propostas de redação, elas estão nos eixos do Enem e elas podem ser políticas, sociais, culturais ou científicas. E aí eu trouxe essa relação de temas para você entender como, na verdade, o tema do Enem pode ser estruturado. O primeiro exemplo que nós temos aí é a violência nos estádios de futebol. Acompanhe comigo aí na telinha, que esse tema ele é interessante porque há muito que vem sendo discutido na sociedade, envolvem-se aí as torcidas organizadas, esporte e inclusão social, um tema que está também muito em voga na sociedade, moradores de rua, que são a população em situação de rua, justiça com as próprias mãos, claro, relativamente à violência urbana, uma vez que para muitos o Estado ele não tem dado conta do número crescente de homicídios em nosso país, mas lembrando que você tem de respeitar os direitos humanos e nós diríamos que defender a justiça com as próprias mãos, nós diríamos que não seria uma perspectiva interessante. Homofobia, dentro dos critérios das intolerâncias em todo o Brasil, homofobia é sempre uma aposta interessante. Desastres ambientais, no que diz respeito à sustentabilidade e impactos, né? Fontes limpas de energia, exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes, é um tema sempre em voga. Turismo sexual, tráfico de pessoas, né? Mobilidade urbana e a questão da educação, escola e família, tá? Educação, escola e família, além da intolerância religiosa, a intolerância virtual, de que nós falaremos a posteriori. Vejam aqui comigo, tá? Gente, nós temos temas aí no ambiente, no aspecto, no eixo político-social, que potencialmente são temas de redação. A sociedade tem convivido com isso, suscitam-se as mais variadas discussões em sociedade, e é claro que esses temas todos, eles são importantíssimos para todos nós. O outro eixo diz respeito ao aspecto científico. Vamos para o slide, portanto, tá? A clonagem, transgênicos, os avanços tecnológicos e relações pessoais, as novas tecnologias nas relações sociais, o cyberbullying, crimes virtuais e discriminação pela internet. Galera, vejam aqui comigo, olha só, tá? Hoje a internet, né, as redes sociais, na verdade, as redes virtuais, nós diríamos até, tem uma espécie de caracterização de que nela você pode tudo. E aí aparecem as mais variadas formas de preconceitos, as mais variadas formas de intolerância. É bem interessante observar essa temática tão comum, tão constante da sociedade. Voltamos agora, neste momento, para o eixo cultural. Bom, a depredação do patrimônio histórico nacional, tá? O preconceito linguístico, o uso do estrangeirismo na língua, isto é, a escola sem partido, também caracteriza, né, o que nós chamamos de eixo cultural do Enem. Atenção especial para a depredação do patrimônio histórico nacional e cada vez mais crescente o número de pessoas que acabam por pichações, né, depredando monumentos, esculturas, prédios públicos, etc. Muito bem. Olha, vejam só. Aqui comigo na telinha. Vejam só. Diante desse fato, é claro que com esses eixos o Enem ele acaba, né, articulando tudo aquilo que ele pode pedir para vocês numa temática de redação. Sobre os eixos, sobre essas características, nós temos isso, portanto, para dizer para vocês. O próximo slide, vamos lá. O próximo slide, ele fala das competências a serem avaliadas.
Acompanhe aqui comigo na telinha. Olha só. O Enem, ele tem, por exemplo, 5 competências. A primeira competência diz respeito à norma padrão. A dica de última hora é sempre dar uma olhada na norma padrão da língua, no que diz respeito à acentuação gráfica, no que diz respeito à divisão silábica, na translineação, no que diz respeito à ortografia, às escolhas lexicais, evitar a oralidade e caprichar, claro, evidentemente, tá? Em concordância, nominal, verbal, regência nominal, pontuação, tudo isso certamente contribui, né, para que você faça a competência 1 de uma forma bem efetiva. A competência de número 2, ela diz respeito ao tema, né? Você abordou o tema, ou você está dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo, ou você está, na verdade, trazendo conhecimento de outra área, né, para a sua redação, como nós já falamos, filosofia, sociologia, literatura, pintura, música, cinema. Dá para se perceber essa relação temática, tá? Com, por exemplo, essas áreas diversas do conhecimento. Isso indica autoria e, portanto, é uma das características primordiais para que você se dê muito bem nessa competência número 2. Na competência número 3, pessoal, nós temos a coerência textual. O que é a coerência textual? A coerência é você manter a compatibilidade das ideias no texto, ou seja, os seus argumentos eles devem estar perfeitamente relacionados com o que você se propôs a discutir, que é justamente a sua tese da introdução. A partir do momento que eu tenho essa harmonia, a partir do momento que eu tenho essa concatenação, certamente eu estou coerente com as minhas ideias, não só dentro do texto, mas também extralinguisticamente, sem que, na verdade, eu acabe ferindo, não é, a lógica da vida. A coerência é bem interessante nessa articulação de que eu tenho uma introdução, de que eu tenho um desenvolvimento e de que eu tenho uma conclusão. A quarta competência é a coesão textual, isto é, a articulação entre as partes do texto, desde a articulação dentro de um parágrafo até entre os parágrafos, o que na verdade nós mostraremos depois numa análise de redação. E a quinta competência, pessoal, de uma forma bem objetiva, a quinta competência, ela vale 200 pontos. Que é quando eu vou, a partir da problematização, a partir das falhas que eu apontei sobre o tema a respeito do qual eu estou falando, tá? Eu vou apontar propostas de solução, possíveis propostas, possíveis soluções para aquilo que foi discutido, para aquilo que foi levantado no desenvolvimento. Portanto, vejamos aqui o slide comigo agora, resumidamente aí, dessas competências a serem avaliadas. Modalidade da língua, a competência 2, abordar o tema, trazer outros conhecimentos, né, da área, primar pela estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, manter as ideias, portanto, todas concatenadas, selecionar, interpretar, relacionar, organizar fatos, informações, argumentos e opiniões. A coesão é a junção, né, a articulação entre as partes do texto. E, por último, a questão de proposta de intervenção social. Vejamos agora, pessoal, o próximo slide, tá? No próximo slide, nós temos um projeto de texto, tá? E para esse projeto de texto, eu sugeriria, caso você queira, evidentemente que não é obrigatório, o título, né? Se você for dar o título, coloquei aqui o sistema prisional brasileiro em discussão, a questão hídrica, a questão indígena na atualidade, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pelos jovens adolescentes, e sugeria aqui alguns títulos. Esses títulos, eles são sugestivos, eles são títulos em que você mostra um pré-posicionamento do produtor do texto acerca daquilo que ele vai discutir. Então, aqui comigo na telinha, vamos lá, o recado é: título é opcional, entretanto, se você for colocar, atente para que ele, primeiro, não seja a repetição do tema, segundo, que você já mostre, tá, um posicionamento que você vai defender a partir da introdução, com os argumentos do desenvolvimento dentro do seu texto. Então o título ele serve como uma espécie de pré-tese, claro, se você quiser utilizá-lo.
E vamos para o próximo slide. Vejamos, olha só. Aqui alguém poderia perguntar, professor, como é que eu faço uma introdução? Tá? Como é que eu construo uma introdução? Né? Gente, aqui comigo na telinha, vejam só. A introdução é a porta de entrada do texto. Ela deve ter duas partes. A contextualização, que é quando você faz a apresentação do tema, é quando você ancora o recorte temático, você fala sobre o tema, mostrando, portanto, que você entendeu a proposta, mostrando que você não está fugindo ao tema. E a segunda parte da introdução é a tese. A tese é de fundamental importância, porque a tese é um pensamento curto, é uma ideia que, no mínimo, deve ter um verbo, e o coração da tese bate forte quando você, na verdade, tem um posicionamento, uma reflexão crítica acerca daquilo sobre o qual você vai falar. Sempre interessante observar que na introdução, a tese, ela deve estar articulada por meio de elementos de coesão, para que, na verdade, você tenha aí o que nós chamamos de parágrafo introdutório, com início, meio e fim, que sejam 5 linhas, 6 linhas, né? E que constitua o início do seu texto, o cartão, vamos dizer assim, a porta de entrada do seu texto. Muito bem, vamos para o slide agora comigo aqui. Interessante observar que alguns modalizadores, eles são de suma importância. Eu vou deixar aqui registrado para você adjetivos, advérbios, substantivos, verbos, como adjetivos, imprescindível, fundamental, inegável, questionável. Vocês calmamente podem dar uma lidinha depois acerca desses modalizadores, que eles servem para indicar, a atitude do produtor do texto diante daquilo que eles estão falando. Vamos para o próximo slide, vamos lá. No próximo slide nós temos aí, tá, a questão do racismo. Nós temos uma ementa aí, um projeto de lei do Senado 80/2016, aprovada a proposta que tipifica crimes de racismo e discriminação pela internet. E aí, pessoal, eu acabei organizando aqui uma tese e 2 possíveis argumentos para nós desenvolvermos aqui uma redação. Vejam só aqui no slide. Imagine que sobre esse tema racismo, você quer construir uma tese. E agora aqui comigo na câmera. Olha só. Para você construir uma tese, é interessante que você se pergunte: o que é que eu acho, o que é que eu penso sobre esse recorte temático? E aí a sua resposta, mentalmente, eu acho que, em que depois desse que, você tem eminentemente uma completude, a resposta propriamente dita, você tem, portanto, a tese. Esse eu acho que, óbvio que você não coloca na sua redação, isso é apenas para animar a sua cabeça a poder encontrar essa tese, e é uma forma didática bem legal de você poder construí-la a ponto de você ter o seu posicionamento. Vamos lá para o slide, vejamos, olha só. É inconcebível que atitudes racistas enraizadas em parcela expressiva da população brasileira persistam e sejam a evidência de um tipo de comportamento execrável que lamentavelmente faz-se presente na sociedade brasileira. Colocada essa tese, pessoal, a pergunta é: por quê? Por que eu afirmo isso? Porque eu acho que é inconcebível? Porque eu não concordo? Porque isso é inadmissível? Argumento 1, acompanhem comigo na tela. Atitudes racistas são uma afronta ao ser humano. Argumento 2, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, ele veta a prática do racismo. Gente, eu tenho aqui, acompanhem comigo na telinha, eu tenho comigo, portanto, a tese e tenho 2 argumentos que sustentam essa tese. Esse é o meu projeto de texto. Agora, como é que ficaria o primeiro parágrafo? Como é que ficaria o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, neste caso do desenvolvimento? Vamos lá para a telinha, vamos lá comigo. Muito bem, olha só. Eu poderia perfeitamente construir: tem-se constatado que, embora a abolição da escravatura no Brasil em 1888 tenha representado de fato um avanço histórico na situação do negro no país, ainda há condições de subalternidade social e profissional dessa parte da população. Vejam comigo aqui, vamos lá, vamos comigo aqui. Essa primeira parte eu tenho, portanto, a contextualização. Você pergunta: qual o próximo passo? O posicionamento.
a tese, evidentemente, depois de um elemento de coesão. Vamos para a telinha, vamos lá. Olha só comigo, veja só. Nesse contexto, é inconcebível que atitudes racistas enraizadas em parcela expressiva da população brasileira persistam e sejam a evidência de um tipo de comportamento execrável que lamentavelmente faz-se presente na sociedade brasileira. Muito bem. Pessoal, o próximo passo, portanto, é o desenvolvimento. O desenvolvimento é a justificação dessa tese, ou seja, é o momento em que eu vou discutir aquilo a que eu me propus defender. Vamos lá para o slide, portanto. Vejamos. É válido de início analisar que, uma expressão bem interessante e coesiva que você deve colocar no seu texto, que no plano ético há poucos comportamentos mais perniciosos do que qualificar alguém em função de um estereótipo vazio, como a cor da pele ou a ascendência étnica. Esse é o argumento. Para desenvolver esse argumento, veja o que nós fizemos. Julgar o indivíduo como se tudo que ele possa fazer, pensar e sentir já estivesse predeterminado por esse único traço, soa constrangedor. Observem bem aí o verbo soar, observe bem aí constrangedor, indica uma avaliação do produtor do texto. Exemplo disso, são as manifestações racistas dirigidas a jogadores de futebol que se propagam no Brasil com preocupante assiduidade, como as que partiram de alguns torcedores do Grêmio contra a Aranha, goleiro do Santos, durante jogo realizado em Porto Alegre, no final de 2014. Assim, o Brasil, por ser um país miscigenado, com tradição de relativa tolerância étnica, em que jogadores negros se destacaram como protagonistas, parece revelar um contrassenso ao lançar ofensas racistas na terra em que Pelé é chamado de rei. Olha aqui comigo, pessoal, vejam que este argumento, ele é uma forma de justificar porque é inconcebível a atitude racista. Veja que eu considero uma atitude perniciosa, uma atitude em que não há espaço na sociedade para. Justifico isto trazendo um fato, trazendo exemplo, que é o exemplo em que o jogador Aranha sofreu agressões, palavras que o feriram, e daí, evidentemente, a partir dessa análise, eu chego a uma conclusão no próximo parágrafo, portanto. Bom, vamos para o próximo slide. O próximo slide nós vamos ter aqui comigo, olha só, nós vamos ter. Vale ressaltar também que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, veta a prática do racismo, constituindo-a como crime inafiançável e imprescritível, fato que, por si só, já caracteriza uma postura reprovável. Mesmo assim, a desobediência está um instrumento jurídico. Veja que o que está aí em vermelho é o nosso segundo argumento. Eu estou aqui com o argumento de autoridade falando da Constituição Federal, e antes desse argumento eu coloquei a expressão vale ressaltar também que, como expressão de coesão textual, indicando a progressão temática, indicando a progressão textual. Bom, mesmo assim, a desobediência está um instrumento jurídico, nós já estamos avaliando, nós já estamos observando esse argumento. Por trás dessa disposição há um símbolo político-social configurando uma das metas do Estado Democrático de Direito, qual seja a luta pela igualdade entre todos os brasileiros e a eliminação da discriminação e do preconceito, fatores de corrosão da estabilidade em qualquer sociedade civilizada. Explicado isso, então, ele conclui aí, o parágrafo dessa forma. É sempre bom fazer essa conclusão nos parágrafos do desenvolvimento. É uma espécie de fechamento do seu raciocínio daquele parágrafo. Dessa forma, não há como concordar com se cultivar um sentimento segregacionista, apartando-se a sociedade em camadas e estratos onde reina a vivência distinta dos demais. Portanto, pessoal, aqui comigo, levantamos uma tese, colocamos 2 argumentos que justificam essa tese, desenvolvemos esses argumentos
e concluímos na própria argumentação, no próprio parágrafo, com uma espécie de fechamento daquilo que foi levantado em torno de 7, 8 linhas da sua redação, o que nós chamamos de desenvolvimento. E no próximo slide, vamos ver aqui comigo, no próximo slide, eu tenho a conclusão. Agora, volte aqui para mim, por gentileza. A conclusão, pessoal, é o lugar que você vai colocar as suas propostas de intervenção. Lembrando que essas propostas, elas devem estar relacionadas com aquilo que você discutiu, né, no desenvolvimento, na argumentação. Veja que eu, por exemplo, falei no caso da discriminação ao jogador, eu vou acionar alguém para poder orientar o que pode ser feito para e como pode ser feito isso aí, tá? E no outro eu falei da Constituição, que apesar de você ter como um crime inafiançável, né, então nós temos aí essa prática constante na sociedade. O que se pode fazer sobre isso? Então, vamos aqui comigo no slide, por gentileza, vamos lá. Torna-se evidente, portanto, que o racismo, por qualquer ângulo, é uma chaga que deve ser urgentemente combatida. Tá? Houve aí um reforço da tese, houve uma volta ao tema, para lembrar para o corretor, na verdade, que o meu viés argumentativo, ele continua. Depois eu vou entrar com as propostas, expressões como para isso, faz-se necessário, faz-se necessária, é de suma importância que, isso orienta a minha proposta de intervenção, baseando-se na minha argumentação. Para isso faz necessária, no âmbito do esporte, a realização de campanhas e debates em escolas, já estou colocando aí a proposta e como deve ser feito, centros comunitários e na mídia contra o racismo, por entidades como a FIFA e a CBF, aí eu tenho o agente, tá? E a finalidade, se der para, na verdade, você colocar, finalidade a proposta é sempre interessante. Então, para que manifestações de preconceito não sejam o personagem principal do espetáculo. Posta a primeira proposta, vamos pensar na segunda proposta. E aí, nós colocamos ademais, é indispensável. Isso serve para introduzir essa segunda proposta, em que eu tenho que me basear naquilo que foi problematizado, e que foi a Constituição não sendo obedecida. Então, ademais, é indispensável a aplicação rigorosa da lei por quem de direito, a fim de que os transgressores sejam julgados exemplarmente e punidos com celeridade. Ações assim, vou fazer um fecho do texto para reforçar as minhas propostas, possivelmente proporcionarão que intolerâncias quanto à cor sejam goleadas veementemente, tá? Veja que agora eu posso também fazer uma pequena citação aqui na conclusão, de acordo com o que nós estávamos discutindo. Chamei aqui o Nelson Mandela, para fazer essa referência que dá uma ideia de autoria, e dá uma ideia, na verdade, de que eu tenho conhecimento de mundo acerca da temática. E aí eu concluo realmente aqui o texto dizendo: afinal, como dizia Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele. Agir dessa forma, aliás, constitui um disparate, constitui uma verdadeira indecência. Muito bem, pessoal, aqui comigo, vejam só. O que nós, na verdade, nos propusemos de uma forma bem objetiva a fazer com vocês nesta noite foi, primeiro, você se orientar sob o ponto de vista do referencial teórico do texto dissertativo argumentativo ao qual você deve obedecer. E um segundo ponto de primordial importância foi o fato de, na prática, como eu faço uma introdução, como eu faço o desenvolvimento e como eu construo a conclusão do meu texto. Observe bem que todo o viés argumentativo desse texto sobre racismo, todo viés, ele foi obedecido tomando por base os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então esta foi uma colaboração do professor Carlos Lima, do curso Super Português, para que você se dê muito bem na sua prova de redação.
Luiz Carlos, professor com esse projeto, está de parabéns. E aqui nós desejamos para que vocês façam uma ótima prova e aí nós vamos comemorar. Um abraço forte de Carlos Lima, um abraço forte de Super Português, um abraço forte aqui do projeto lindíssimo do professor Luiz Carlos. Até lá e tudo de bom.